Paz do Senhor, querido professor, querida professora dos juniores. Estamos em mais um trimestre, o último trimestre desse ano de 2023, e estamos na lição que diz os ensinos de Paulo, nosso apóstolo Paulo, mensageiro da palavra de Deus, que tanto ensinou, né? Que tanto pregou a palavra de Deus. O apóstolo que mais tem livros escritos no Novo Testamento. Isso aí você já pode estar compartilhando com os seus alunos, tá? E hoje vamos estar gravando a lição de número 3, com o título Os Dons da Igreja. Então, eu já chego na sala de aula com esse monte de presente aqui espalhado pela sala. Eu posso colocar esses presentes espalhados pelas bancas dos alunos. Eu posso colocar esses presentes assim, visível, como está aqui. E um assim, em mais destaque, um maiorzinho, que você pode estar chegando na sala e dizendo: quem gosta de ganhar presente? Trouxe aqui um presente. Você pode encher, né? Ou uma caixa também, pode colocar coisas dentro. Coisas para os seus alunos, confeite, salgadinho, chocolate. A ideia é de vocês. Aqui eu coloquei só uma espuma para fazer volume mesmo, mas mais para trazer a ideia para vocês. Então já pode chegar. Quem gosta de ganhar presente? Hoje eu vou apresentar para vocês 9 presentes. E cada presente tem um significado. Porque quando a gente entra na Bíblia, quando a gente entra para ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente entende que Deus fala para Paulo sobre os presentes, que são os dons espirituais que Deus traz para Paulo passar para o povo de Coríntio. Então, os dons espirituais eu trouxe em forma de presentes para a gente apresentar durante toda a lição de hoje para os nossos alunos. Então, como eu falei, vocês podem trazer um em destaque e encher de coisas dentro, e no final da aula vocês podem pedir para eles abrirem e cada um tirar uma coisa, vocês podem dar uma coisa a cada um. E trouxe essas caixinhas que são muito fácil de se fazer, minha gente, muito fácil. É trabalhosa porque é pequenininha, mas são muito fáceis de fazer. E na descrição do vídeo da gente, tá, da aula, vai ter um link que vai direcionar você a um vídeo, né, no YouTube mesmo, ensinando. O vídeo tem 5 minutos, ensinando a você fazer essas caixinhas de papel, tá? Eu fiz de papel, mas pode fazer de cola 7, de cartolina, do que você tiver o material em casa. E dentro dessa caixinha, não sei se pega o som, eu coloquei dentro das caixinhas os dons espirituais, tá? Na lição, ó, já vem, né, junto com a lição, vem o visual e tem os dons espirituais. Então, eu escrevi em pedaços de papel cada dom espiritual desse, coloquei dentro da caixinha para poder apresentar para as nossas crianças. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Esse aqui é o dom da fé. O dom da fé. E aí, você pode estar abrindo, né, no decorrer da lição. Você pode estar abrindo as caixinhas, lendo, ou, como eu falei a vocês, podem estar colocando as caixinhas em cima das bancas dos alunos, pedindo para eles abrirem e ler e explicando de um por um aos seus alunos. Mas isso é no decorrer da lição. Isso só é uma ideia que eu trouxe inicial para vocês entenderem o porquê desses presentes aqui. E como eu estava dizendo a vocês, né? A nossa lição de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11, e fala sobre os dons espirituais. Então, nessa passagem, né, nessa carta de Paulo à igreja de Coríntios, ao povo de Coríntios, ele explica, né, como cada pessoa pode receber esse dom de Deus, porque é um dom que só Deus pode dar, que só Deus pode entregar às pessoas. E ele explica no decorrer desse versículo como cada pessoa pode ir atrás, porque a gente precisa querer receber, não é simplesmente
chegar, se converter, aceitar Jesus e automaticamente o dom do Espírito algum dom do Espírito, todos, não sei, vai entrar na pessoa, não. Como um presente que a gente almeja ganhar, eu almejo ganhar algo material. O dom espiritual é a mesma coisa. A gente precisa estar de coração aberto para receber e buscar o dom espiritual, porque não adianta a gente servir a Deus, fazer a obra e não buscar. E isso você pode estar ensinando aos seus alunos isso também. Não adianta você estar aqui na EBD todos os domingos. Não adianta você vir ao culto todos os domingos, dia de doutrina, círculo de oração infantil. E não buscar. Você precisa buscar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Porque Deus, ele tem sim algo preparado individualmente e especial para cada um de nós. E aí você vai passando, como eu tinha dito a vocês, vai passando, explicando cada um dos dons. Temos 9 aqui, tá? E é os 9 que aparecem também na carta de Paulo aos Coríntios. Aparece também esses dons espirituais, vocês vão falando cada um, vão ensinando, vão explicando o que cada um significa. E o mais importante, como tem no objetivo da nossa lição, ensinar os dons espirituais que são importantes para o serviço na obra de Deus, mas não esquecendo do amor, porque Paulo ele ensina aquele povo de Coríntios que não adianta ter os dons espirituais, ser cheio de Deus, cheio do Espírito, ter o dom de interpretar sonhos, ter o dom de interpretar línguas estranhas e não ter o amor ao próximo, o amor à obra do Senhor, o amor às coisas de Deus. Então, isso de nada adianta. Não adianta a gente estar buscando algo espiritual para o nosso crescimento espiritual, para alimentar a nossa alma e esquecer do amor, que é o mais importante. Então, Paulo, ele explica tudo isso nessa carta aos Coríntios e está aqui bem explicadinho na nossa lição. E teve um trecho da nossa lição que me chamou muita atenção, que diz assim: ele aconselhou aos irmãos da igreja de Coríntios a buscarem os dons espirituais, mas nunca se esquecerem do amor, que é o maior dom. Sempre que você orar, peça ao Espírito Santo para lhe presentear com o dom. Existem muitos dons, mas o Deus que atua em nós é um só. Porém, ele opera de diferentes maneiras. Então, existem vários dons, mas Deus é um só. Nosso Deus, ele é um só. Ele atua dentro de nós de várias formas. E Deus é amor. Então, a gente deve procurar, como eu vinha falando, procurar ter o dom de Deus, né? Ter um dos dons de Deus, o dom do Espírito, e focar no amor e não esquecer do amor de Deus, amar as pessoas. Porque isso foi o que Jesus nos ensinou: ame ao seu próximo como a si mesmo. E concluindo a lição, deixando bem explicadinho essa parte dos dons do Espírito, tem a parte da memorização, que você pode estar fazendo antes ou depois. E qual foi a ideia do memorizando que eu trouxe hoje para vocês? Na lição da gente, ele nos trouxe uma ideia de a gente escrever o memorizando no quadro. Mas muitas pessoas não têm quadro na EBD, na sala. Não tem nem quadro branco, nem quadro negro. Não tem como ter. Então, vocês podem estar escrevendo também em uma cartolina. Ou escrevendo, ou imprimindo, cortando e colando. O que não pode deixar é de ter algo visual para os nossos alunos, porque eles gostam de ver. E vocês podem estar usando a técnica que eu sempre gosto de fazer, que é a técnica de ficar tirando os pedacinhos de papel, colando de novo. E assim é uma forma deles irem memorizando. E o memorizando da lição de hoje também está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, que diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Isso está no decorrer da lição. Paulo, ele diz que cada um tem um dom
tem um algo individual. Eu sei fazer algo que você não pode saber fazer. Você faz algo que eu possa não saber fazer. Mas Deus, ele nos capacita. Ele capacita a todos de forma diferente. Mas é Deus quem nos capacita. Então, isso é o que traz o Memorizando de hoje. E também tem a parte da reflexão do Memorizando. O Espírito Santo se manifesta em cada um de maneira diferente. E é isso que vem falando a lição toda. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta dentro de nós de formas diferentes. Mas ele se manifesta, independente, ele se manifesta. Só basta nós buscarmos a Deus, buscarmos essa manifestação de Deus dentro de nós. E mais uma vez, sendo repetitiva, não esquecer do amor, porque na lição passada, que foi a lição 2, a tia, ela trouxe o plano da salvação, que é a maior prova de amor de Deus para conosco. Então, Paulo também ensinou ao povo sobre o plano da salvação, que é a maior prova de Deus para conosco. E não podemos esquecer desse amor, desse plano de Deus que foi entregar seu único filho para morrer por nós. Porque antes de Jesus voltar para o céu, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é o que Paulo está passando para a igreja, né? As cartas de Paulo são todas evangelísticas. E é o que ele passa, independente do que esteja acontecendo dentro da sua congregação, dentro da sua vida, dentro da sua família. Mas o importante é que você leve a palavra de Deus para outras pessoas, que outras pessoas possam aceitar a Jesus, como eu um dia aceitei, como você um dia aceitou. E principalmente os nossos alunos, eles precisam confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E assim, eles serem nas escolas, eles serem nas ruas, eles serem nas suas casas, mensageiros da palavra de Deus, levar esse amor para outras e outras pessoas. Então, é isso que a gente fala. E, por fim, gente, sempre eu gosto de repetir isso aqui. Não esqueçam de fazer a atividade com os seus alunos na sala de aula. Não esqueçam. Teve um episódio na minha EBD, esse trimestre, que o aluno, ele me pediu sempre para levar a lição. Eu gosto de, quando acabar minha aula, de recolher as lições, e eu gosto de levar para casa as lições para poder corrigir, para botar alguma observação. Durante a semana, nas lições da gente, sempre tem assim um versículo por dia. Bem no comecinho aqui, ó, da lição do professor, tem um versículo por dia, segunda, terça, até o sábado. Então, eu gosto de pegar esse versículo, colocar lá no grupo do WhatsApp para os meninos, para eles ficarem lendo, e eu também leio em casa, né? Que é o versículo que a gente aprendeu no domingo. São versículos da lição do domingo. Então, eu gosto de fazer isso. E um dos meus alunos, ele fez assim: tia, eu quero levar minha lição para casa. Durante o trimestre, eu vou levar para casa, e acho que eu não fiz, eu vou fazer e eu vou levar para casa. E ele me surpreendeu no último dia, na última lição do trimestre passado. Ele trouxe a lição dele toda respondida, com as observações que eu vinha colocando nas lições anteriores dele. Ele começou a escrever e ele passou a ler. Quando chegava no domingo pós, ele sempre vinha com a lição toda na mente. Então, isso é muito importante quando a gente vê a dedicação dos nossos alunos. Então, se dediquem também para os seus alunos, para eles poderem se dedicar para a obra de Deus, porque esse trabalho, ele não é nosso. A gente faz, mas ele não é nosso, é de Deus. Então, eu fiquei radiante, e é um testemunho que eu conto para que vocês possam saber que vale a pena cada sacrifício, vale a pena cada esforço. Amém? Então, para finalizar, mais uma vez, vamos ler o Memorizando, o que diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe.
E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.